que acabou de ser cantada, a Nova Jerusalém, uma cidade literal, ela existe. O artífice, o arquiteto dela é o próprio Deus. O escritor aos Hebreus fala isso com muita propriedade. E essa cidade tem fundamentos. Todos os materiais que foram utilizados para confeccionar ela estão no livro do Apocalipse. Todas as pedras, as medidas, ela é quadrangular, essa cidade. Ela representa o Santíssimo, né, do tabernáculo, quadrangular. E todos os salvos irão morar nessa cidade. A esperança da igreja é celestial, né? A esperança de Israel é terrena, milênio, restauração da terra, mas a esperança de Israel, da igreja é celestial. Glória a Deus. E nós não vamos ficar aqui plantando uva, né? Aqui na terra plantando uva e figueira, não. A esperança da igreja salva é celestial. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, num texto no livro do Gênesis, capítulo 47. Estejam atentos para nós entender aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos ler a partir do versículo 28. Vamos estender até o versículo 31. Já há um tempo aí que nós estamos estudando a palavra do Senhor, pregando no Antigo Testamento, né? Glória a Deus. Todos acharam? Gênesis, palavra no original não é Gênesis, é Bereshit, né? Gênesis é uma palavra grega que foi utilizada para traduzir a palavra começo, início. Então no capítulo 47, o versículo 28, diz assim: a santa, bendita e eterna palavra de Deus. E Jacó viveu na terra do Egito por 17 anos. Assim, toda a idade de Jacó foi 147 anos. E chegando-se o tempo que Israel devia morrer, ele chamou seu filho José e lhe disse: se agora eu encontrei graça à tua vista, rogo-te que ponhas tua mão debaixo da minha coxa e age com bondade e verdade para comigo. Não me enterres, rogo-te, no Egito, mas quando eu descansar com os meus pais, tu me levarás para fora do Egito e me enterrarás no lugar de sepultamento deles. E ele disse: eu farei como tu dissestes. E ele disse: jura-me. E ele jurou. E Israel se curvou sobre a cabeceira da cama. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, preste muita atenção nessa passagem bíblica, que tem aqui algumas revelações muito importantes para o nosso elevo espiritual, para a nossa edificação e para que nós possamos caminhar um pouco mais, né? Adquirir um pouco mais de maturidade na presença do Senhor. Nós acabamos de ler um texto que a narrativa bíblica fala sobre um homem que é um dos 3 ícones de Deus no Antigo Testamento, juntamente com Abraão e Isaac. Nós estamos falando de Jacó, né? Yaakov. Essa palavra Jacó é transliteração para o português. São os últimos momentos da vida do patriarca Jacó. Ele agora já sabe que Deus irá chamá-lo. Porque se nós não alcançarmos o arrebatamento da igreja, vivos, todos nós passaremos por esse momento. A morte. A palavra morte, ela se traduz por separação, né? Separação do homem interior com o homem exterior. O espírito e da alma com o corpo. Então, irmãos, aqui tem uma palavra muito importante no texto original, a palavra vairi. O que significa essa palavra? Significa viveu. O texto que nós acabamos de ler aqui, ele começa dizendo: e Jacó viveu, vairi,
17 anos na terra do Egito. Significa que quando ele foi para o Egito, atrás do seu filho José, quando soube ele que o filho dele, que ele dava como morto, estava vivo, ele tinha 130 anos. E ele se instalou ali numa região chamada Terra de Gósen, ou então Delta do Nilo. Essa palavra Delta do Nilo, eu já expliquei para os irmãos que ela parece um triângulo, o local ali. Então se utilizou essa palavra por causa da letra delta do grego. Era o melhor lugar que tinha ali. José dá para a família dele, haja vista ele ser o governador do Egito. Esse cargo de governador no Egito não existia antes de José. Esse cargo é um cargo emérito que foi criado por Faraó para honrar José. Porque quando Deus, irmãos, tem um projeto na vida de um homem, quando eu estou falando homem, estou falando genérico, homem e mulher. Deus faz coisas inimagináveis para concretizar o projeto que Ele tem na vida de alguém. Deus não pode ser frustrado pelos homens. Deus, como eu sempre falo para os irmãos, Ele está numa instância muito superior à nossa aqui, dos homens. Então Deus trabalhou, Jacó entendeu o trabalhar de Deus, e está chegando agora o momento, o capítulo 48 e o capítulo 49, eles são decisivos, sobretudo o capítulo 49, porque o capítulo 49 do Gênesis, ele é profético. No capítulo 49, Jacó vai agora proclamar bênçãos sobre a vida de cada um dos seus filhos, com exceção de Dan, que ao invés de uma bênção, recebeu uma maldição. Eu não vou entrar nesse assunto porque é uma outra história, mas depois de abençoar, irmãos, no capítulo 48, os dois filhos de José, Manassés e Efraim. E é interessante que quando José, isso aqui é importante os irmãos entenderem, quando José leva os filhos para ele inverte, ele cruza as mãos, e ao invés dele abençoar Efraim, que era o mais velho, ele abençoa Manassés, que era o mais novo. A bênção proveniente dos patriarcas de Israel era sempre para o primogênito, mas ele inverte as mãos. Quando ele faz isso, José pensou que ele tinha errado e disse para ele: não, meu pai, o senhor está fazendo errado. E ele disse: não, deixa, esse também vai ser abençoado, entretanto o mais novo vai ser maior do que ele. Isso aqui é muito importante, irmãos, nas escrituras. E depois no capítulo 49, ele vai dar as bênçãos, proclamar as bênçãos sobre os seus filhos. Todas elas são proféticas e têm uma conotação com o tempo do fim. E quando ele morre, ele já havia pedido para que José não o sepultasse no Egito, assim como José também deu ordem, né, a respeito dos seus ossos. E José, os ossos de José, irmãos, eles andaram 40 anos debaixo do braço de Moisés, numa urna, né, num sarcófago, até o momento que ele foi sepultado em Siquém, porque Egito não é lugar de crente ser sepultado. Egito é o mundo. Lugar de crente ser sepultado é aonde Deus quer, né? E esses homens então eles entendiam que eles não podiam ser sepultados ali. Mas onde o senhor está querendo chegar, pastor Mauro? Preste atenção como a Bíblia é, irmãos. Ela é a palavra de Deus, não é por acaso. A Bíblia não é qualquer livro. A Bíblia não é um livro de filosofia, como eu sempre falo. A Bíblia é a palavra de Deus, é o manual do ser humano. A Bíblia é a bússola que norteia o caminho do cristão. Você quer ter êxito na tua vida? Na tua jornada? Siga o que está nessa palavra aqui. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. E Deus fará você trilhar um caminho excelente. Observem, a Bíblia, nesse texto, eu estou me lembrando aqui que não havia, eu já ensinei aos irmãos, antes do capítulo 11 do Gênesis, até o capítulo 11, não existia idolatria. Eu já ensinei isso aqui. A idolatria começa no capítulo 11 com a construção da Torre de Babel, que era uma torre que tinha o objetivo de exaltar o homem.
é o culto antropocêntrico, que tem até hoje, né? Lugares onde o homem é exaltado, dizem que estão fazendo culto para Deus, mas o homem é o centro, fala-se muito do homem, canta-se louvores que tem o homem no centro. Isso não é culto cristocêntrico. O culto cristocêntrico fala de Cristo, do começo ao fim. Ele é honrado, Ele é louvado, Ele é exaltado, Ele é tributado, porque o dono da igreja é Ele, sempre. Então esse culto antropocêntrico que exalta o homem começa lá em Babel. A palavra Babel significa confusão. Agora, entretanto, preste atenção no que eu vou falar para os irmãos. Quando Deus dispersa eles para os outros lugares, e aí vai nascer os idiomas, Deus dispersou eles, Júlio, mas não houve confusão apenas no que tange as línguas, houve confusão espiritual também, porque cada um que foi para um local, ele começou a construir para ele um Deus, e ali começou a surgir a idolatria. A idolatria só foi curada entre o povo hebreu na Babilônia, quando eles ficaram 70 anos pagando uma dívida que eles tinham com Deus. Cada homem foi criando, irmãos, o que eu vou falar aqui, isso aqui é igual 2 e 2 é 4. Todo povo, por mais antigo que seja, toda civilização antiga, isso é provado pela arqueologia. Os arqueólogos, eles vão escavando e vão achando elementos, suplementos arqueológicos, e eles vão descobrindo uma coisa: por mais antiga que seja uma civilização, ela tem elementos de culto a uma divindade, por mais antiga que seja, porque os homens foram criando deuses. Nós somos um povo monoteísta, nós acreditamos no único Deus, Deus criador de tudo, do céu e da terra, Senhor de todas as coisas, o nome dele, Jesus Cristo. Nós cremos nele, servimos a ele, adoramos a ele. Esse culto desta noite é para ele, é ele que precisa aparecer e ser louvado. Nós temos que diminuir para que ele cresça. Agora, lá em Babel, veio a confusão de línguas e veio a confusão também de religiões. Começou a disseminar a idolatria, porque aconteceu um problema. A adoração ao Deus único, ela ficou desconhecida. Cada um foi para uma região, por mais remota que fosse, lá ele criou um Deus para ele. Começou a adorar, uns adoravam o sol. Na Babilônia, o sol, ele tem muitas nomenclaturas para ele. Por exemplo, na Babilônia ele era chamado de Marduk. No Egito ele era chamado de Deus Ra, né? Na Grécia era o Deus, em Roma era o Deus invicto. E foi se dando terminologias ao sol, aos exércitos do céu, às estrelas, à lua, às divindades, né? Os deuses da prosperidade, como Ísis e Osíris no Egito, como por exemplo Artemis em Roma, Diana em Roma, Artemis lá na Grécia, que era a mesma deusa. Outros deuses, por exemplo, como Afrodite, a deusa da fertilidade, uma deusa que tinha 2 sexos. O deus Poseidon dos mares, né? Em Roma ele era chamado de Netuno, na Grécia ele era chamado de Poseidon. O deus Asclépio ou Esculápio, que era o deus da medicina grega, que tinha uma cobra, né? Até hoje a gente vê sinais dele por aí na medicina, nas farmácias tem aquela taça chamada de ânfora, uma cobra assim, é o deus Asclépio, porque a cultura grega, helenística, que vem de Helena, está impregnada na nossa cultura. Até hoje nós falamos grego sem perceber. Sabia, Mariane? Só vai no oftalmologista, é grego. Vai no pneumologista, grego. Vou no cardiologista, grego. Estamos falando grego aqui sem perceber, porque os idiomas vieram todos de uma raiz só. Agora, a Bíblia diz: vai rir, e viveu Jacó 17 anos. Esse período que ele viveu, irmãos, de 17 anos no Egito, ele está observando toda aquela cultura do Egito, está preparando o caminho para ele abençoar os seus filhos. E o que nós percebemos aqui, nesse capítulo 11 de Gênesis, lá no 11, eu disse que ali começou a idolatria. Isso é tão palpável nas Escrituras, que no mesmo capítulo 11, não é no 12, é no 11,
Deus chama Abraão, ainda chamado Abrão, né? Depois que Deus vai acrescentar o nome dele. O que é Abraão no capítulo 11 sendo chamado? A vacina para a idolatria. Ele chama Abraão: aparta-te da tua parentela, porque de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui chama sacerdócio universal. O projeto inicial de Deus era que Israel fosse a nação universal, sacerdócio universal, para poder trazer as outras nações, congregar as outras nações, para que aquelas nações pagassem tributo a Israel e elas fossem conduzidos ao Deus único, monoteísmo. Isso é o projeto original de Deus, mas isso foi frustrado. Deus então chama Abraão no capítulo 11 agora, como uma vacina, porque aconteceu no mesmo capítulo 11, e Abraão então é o antídoto, né, dessa dispersão da humanidade. E aí nós encontramos um texto que eu quero que projeta aqui, por favor, em Deuteronômio 4:19, só para a gente dar um embasamento aqui no que eu estou falando, e depois eu estarei fazendo as aplicações aqui dentro desse texto. Observe essa palavra, Deuteronômio 4:19, como está ligado com o que eu estou falando para os irmãos. Glória a Deus. E para que não suceda que, levantando os olhos para o céu, vendo o céu, a lua e as estrelas, todo o exército do céu, sejais levados a vos inclinardes perante eles, prestando culto a essas coisas que o Senhor vosso Deus repartiu a todos os povos debaixo do céu. Repartiu a todos os povos. Eles foram indo para cada lugar, cada local que eles foram chegando, depois de Babel, eles foram inventando uma divindade ali. E ali surgiu todos esses deuses. Hoje são milhões de deuses, irmãos. Milhões. Eu tenho formação na área de ciências das religiões, mas eu não conseguiria denominar aqui para os irmãos nem 10% de todos os deuses que existem. Nem 10%. Tamanho é a quantidade de deuses que os homens inventaram. Lá na Índia, meu Deus do céu, macaco, o rato. Sabia que tem um dia na Índia especial para eles, que eles colocam pires de leite com mel, e os ratos vão ali, bebem, fazem suas necessidades ali, depois eles bebem aquele leite, porque eles acreditam que aquilo ali é o Deus rato, vai trazer bênção para eles, e outros deuses mais. Mas irmãos, preste atenção, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, o que aconteceu no dia de Pentecostes? O que foi? O que tem a ver isso com Jacó, pastor Mauro? Eu estou falando ainda do capítulo 11 lá de Babel, a confusão das línguas. No capítulo 2, estava todo o povo reunido, ali é o início da igreja, o nascimento da igreja. Eles estavam reunidos no cenáculo, em 120 pessoas aproximadamente. A Bíblia diz que quando de repente, eles começaram a ouvir um som, como de um vento veemente. E línguas viram línguas repartidas como que de fogo. E as nações que estavam ali, várias delas, começaram a falar, cada uma no seu próprio idioma. O que Deus está fazendo em Atos capítulo 2? Está corrigindo o que aconteceu em Babel, a confusão das línguas. Deus agora está mostrando que precisava que cada um entendesse o seu idioma. Isso é chamado de xenolália, né? Língua de nações. E cada um estava entendendo o que estava sendo pregado. E aí alguém diz assim: peraí, mas nós não são eles todos hebreus? Não são todos galileus? Agora tem pessoas aqui de Elão, que é o Irã, né, e outras nações, mas cada um está falando na sua própria língua. Nós estamos entendendo. Deus está corrigindo a confusão de Babel, e está trazendo agora as línguas, para que as nações fossem evangelizadas, agora cada um no seu idioma, porque Jesus Cristo salva, e Ele salva qualquer pessoa, independente de nação, de etnia, de posição socioeconômica. O Evangelho veio para resgatar aquele que está perdido. Todo que crê em Jesus tem esperança de ser salvo, ser transformado, ser libertado e encontrar o caminho para a vida eterna. Por isso que aconteceu as línguas lá no livro dos Atos dos Apóstolos, corrigindo a confusão de Babel. Interessante, né? Muito bem. Partindo desse pressuposto, então, nós encontramos uma coisa muito interessante aqui,
E eu quero que você preste muita atenção, quando ele está dando as bênçãos para Efraim e Manassés, que ele vai abençoar Manassés, nós vamos prestar atenção numa coisa aqui, no capítulo 48, olha o versículo, acompanhe comigo, Gênesis 48, versículo 13, José tomou os dois, Efraim em sua mão direita, e em sua mão esquerda, de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, em direção à direita de Israel, e os levou para perto dele. Israel estendeu a sua mão direita e colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais jovem, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, guiando as suas mãos conscientemente, pois Manassés era o primogênito. E ele abençoou José e disse: Deus diante do qual andaram meus pais Abraão e Isaque, Deus que me sustentou toda a vida longa até este dia, o anjo que me redimiu. Você sabe quem é o anjo que redime? Jesus. Ele é o anjo que aparece no Antigo Testamento, dentro de uma doutrina chamada teofania, anjo do Senhor. O anjo que me redimiu de todo mal, abençoe os rapazes, e permitam que meu nome seja colocado neles, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, que os faça crescer em uma multidão no meio da terra. Aqui depois vai ter aquele fenômeno que eu falei, que ele está abençoando com as mãos cruzadas. Irmãos, preste atenção nesse versículo que eu acabei de ler, o versículo 16. No texto original aqui, quando ele diz assim, que se faça crescer uma multidão no meio da terra, ele está dizendo assim, que Deus faça dele pescador de homens. Vocês já ouviram essa expressão? Pescador de homens. O que é que Deus está, Jacó está dizendo no término da sua jornada? Que esse moço, através desse moço que ele está abençoando, a nação de Israel, seria aquela que atrairia todas as nações para a salvação, para servir o Deus único. O que é um pescador, irmãos? Não é por acaso, daqui a pouco nós vamos ler o que Jesus fala para os pescadores lá no Novo Testamento. Quando você está pescando, você estende lá o anzol, embora a pesca da Bíblia não é com anzol, viu? É com rede. Porque com anzol eu posso escolher a isca. Com rede não. Por isso que eu sou contra. Vamos fazer uma isca aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma balada gospel na igreja para atrair os jovens. Ou então vamos fazer um Halloween gospel. Isso é isca. A pescaria da Bíblia é com rede, para trazer peixes de toda a espécie. Quem separa isso é Deus depois. É por isso que a igreja, ela acolhe todas as pessoas. Quem vai fazer a separação dos salvos ou não é Deus, somos nós. Ok? Aí quando eu estou lá pescando, irmãos, que eu tiro um peixe de dentro do habitat natural dele, da água, o que acontece com ele? Tirei ele, ele está no habitat dele, o que acontece com ele? Ele morre. O mar na Bíblia simboliza o mundo também. Quando nós tiramos alguém de lá, pescamos alguém e trazemos para um outro habitat, ele morre para o mundo. Viu? É por isso que o símbolo do cristianismo é o peixinho lá. Porque tira a pessoa lá daquele mar do mundo e traz para Cristo, é uma nova vida. Ele morreu para o mundo. Ele não é mais de lá. Lá não tem mais nada que sirva a ele. Ele agora tem compatibilidade com aquele ambiente que ele vivia. Lá não dá mais para ele se viver bem. Ele se sente ali desconfortável, porque agora ele morreu para aquela situação. Ele morreu para aquelas coisas de lá, e ele veio para uma nova dimensão. Agora ele está na luz, diante de Deus. Ele é uma nova criatura. E o apóstolo Paulo diz: quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É isso, irmãos. Você não sabia que tinha essa expressão pescadores de homens no Antigo Testamento. Pescador de homens. Quando Jesus passa na praia do mar de Tiberíades, o que ele fala para os pescadores que estavam lá? A partir de agora, farei de vocês pescadores de homens. É a mesma expressão, porque assim como Israel é a nação sacerdotal
universal para trazer todos os povos, a igreja também, ela é sacerdócio real, povo adquirido, tem que trazer as pessoas para Cristo. O papel da igreja é esse. E para isso implica também, irmãos, em pregar aquilo que a Bíblia diz. Veja bem, Mateus 4,19, vamos ler esse texto? Olha o que a Bíblia está dizendo. Glória a Deus. Mateus 4,19. É bem conhecido, né? Mas é bom a gente ler para relembrar. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Tirar a pessoa lá do seu habitat e trazer. Os irmãos que já passaram pelo batismo aqui nas águas, não é uma simbologia de morrer para o mundo, ser sepultado e depois, quando sai da água, ressuscitar com Cristo? Não é isso que prefigura o batismo? Então observe, irmãos, tirou o peixe de lá, ele tem que morrer. Se alguém diz ser crente, mas ele ainda está vivendo com o habitat de lá, ele não morreu para o mundo, ele continua lá, os conceitos deles ainda é de lá, ele ainda tem a mente dele impregnada lá, ele não teve a sua mente transformada, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Lá não serve mais. Você já viu aquela expressão assim? Quando eu estou em determinado lugar, eu me sinto um peixe fora d'água. É, porque já morreu, não é o habitat. Agora, os discípulos seguiram esse conceito também. Vamos ler Atos 13:32. Olha como os discípulos também seguiram o conceito de pescadores de homens. Pedro, lá em João 21, tentou voltar a pescar peixe mesmo, né? Vou pescar. E os outros, nós também vamos. João 21, né? Aí Jesus fez algo lá que eles não pegaram nenhum peixe. Jesus precisou tratar eles, né? E ele faz assim conosco também. Olha lá. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa, feito aos... Que pais são esses? Abraão, Isaac, Jacó, Manassés. Irmãos, toda vez que vocês lerem depois, porque houve um período no Antigo Testamento que aconteceu a separação das tribos. 2 tribos, por volta do ano mais ou menos 722 a.C., 2 tribos foram para o sul, chamado Reino de Judá, com a capital em Jerusalém, e 10 tribos foram para o norte, chamado Reino de Israel, com a capital em Samaria. A tribo predominante no Reino Norte era a tribo de Efraim, o maior, e a tribo predominante nas duas que ficaram era Judá. Então quando você lê Reino de Judá, está falando dessas 2 tribos, Judá e Benjamim. Quando você lê, depois da separação das tribos, Efraim, está falando das 10 tribos que desapareceram, porque Efraim representa essas 10 tribos. Então a promessa que nós acabamos de ler aqui, ó, anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais. Que pais são esses? Os do Antigo Testamento. Agora, você sabia, irmãos, como que significa, qual a palavra que nós falamos? Qual é a palavra que nós falamos no Novo Testamento para a igreja? No original, eclésia, chamados para fora. Você sabia que a palavra carral, lá no Antigo Testamento, já é a palavra congregação, igreja? Congregação não nasceu no Novo Testamento. Quando ele diz assim, no texto que nós lemos, fará nascer de ti multidão, ou então pescador de homens, ele está falando de congregar esse povo. Igreja, eclésia, ajuntamento de pessoas, assembleia, reunião. A palavra carral, a palavra eclésia no Novo Testamento, é transliteração da palavra carral lá do Antigo Testamento.
Já o conceito de ajuntamento de pessoas, de igreja, de culto, já estava nos patriarcas, já estava no Antigo Testamento. A promessa foi feita, e Jesus, quando passa pelo mar de Tiberíades, pela praia, e ele vê os pescadores, como foi ele que fez a promessa para Jacó, para Efraim, ele então diz a mesma coisa para os pescadores: vocês serão, a partir de agora, pescadores de homens, trarão as pessoas para congregarem, para fazerem parte da eclésia, da igreja. Estou terminando já, viu, irmãos? E quando nós pescamos as pessoas, resgatamos lá do mundo, né? Como que diz lá em Marcos 16:15, bem conhecido? Como diz? Pregai o evangelho a toda criatura, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ali 16:15, 16 também, Marcos 16:16. Esse ter toda criatura, todas as nações. Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino a todas as nações, e então virá o fim. Nós temos esse compromisso. A irmã falou aqui, irmã Maria Amélia. Agora, irmãos, se eu aprendo aqui, isso que a irmã Maria Amélia falou aqui é muito importante. Se eu aprendo aqui, mas eu digo que não sei, que eu não aprendi, não lembro, não sei, não concordo, não sei, então eu estou na contramão daquilo que a Bíblia está me ensinando, o Evangelho está me ensinando. E é o que a irmã falou: mostra-nos o Pai, né? Olha o que ele está falando para Jesus. Jesus falou: vocês estão há tanto tempo comigo e não perceberam? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Porque Jesus é quem, irmãos? É enviado do Pai. Jesus é quem? Veio fazer cumprir a missão de quem aqui? Do Pai. Ele veio concretizar o plano salvífico que foi pré-estabelecido pelo Pai antes da fundação do mundo. Como esses discípulos não entenderam e continuaram não entendendo, né? Até o fim. Não é? Judas pensava, irmãos, que Jesus era um revolucionário, que ele ia armar o povo, colocar a espada na mão do povo para enfrentar o Império Romano. Quando ele percebeu isso, que não era, ele se frustrou. Por isso que ele traiu Jesus, irmãos. Pedro negou Jesus, não entendeu. E tantos conflitos que a gente vê no âmbito ali dos discípulos. Irmãos, se nós estamos na igreja, vindo aos cultos, mas não estamos percebendo o que a palavra de Deus nos ensina, nós precisamos rever os nossos conceitos, porque a nossa bússola é a palavra de Deus. Não adianta eu ir para um lado nem para o outro, não adianta eu tentar pegar uma rota alternativa, porque já foi lido aqui também: eu sou o caminho. Isso é artigo definido, não tem alternativa de caminho. Os homens criaram várias alternativas, mas o caminho é estreito. Jesus, a esperança do mundo. A Bíblia, irmãos, ela está interligada, né, como eu venho falando para os irmãos. A base do Evangelho é o Antigo Testamento. É a Torá, né, a lei de Deus. A base do Evangelho está no Antigo Testamento. Se eu sou uma igreja bíblica, eu creio no Antigo e creio no Novo. Eu não posso excluir nada, porque de Gênesis até Apocalipse, o cânon evidencial das Escrituras, que foi inspirado por Deus, são 66 livros. Eu preciso crer. Então aqui, ó, estou terminando. Essa promessa, ela é tão séria, que foi feita para o povo de Israel, quando ele coloca a mão sobre a cabeça de Efraim, né? E ali em Manassés, porque você sabia que Israel, eu já falei isso aqui, vou repetir. Se a gente pegar um carro em Israel, em 5 horas a gente atravessa Israel de norte a sul. 5 horas. 490 quilômetros. Se a gente pegar o carro também de leste a oeste, 1h30, 120 quilômetros. Uma pequena nação. Mas sabia que Israel não representa 1% da população mundial? Menos de 1%. Você sabia que a maior quantidade de prêmios Nobel da paz são para os judeus? São para Israel? Você sabia que a tecnologia de ponta maior que existe está em Israel? Não é os Estados Unidos e a China, não. É Israel. Inventou irrigação por gotejamento, Israel.
maior exportador de frutas do mundo, Israel. Fantástico. Quem já foi em Israel e entrou, passou pelo canal de Suez, como eu tenho pastores que foram e me falou, ele disse que quando passa do Egito, atravessa o canal de Suez, do Egito para Israel, parece que está entrando em outro planeta, porque o Egito é só sequidão, Israel é o oásis no deserto. Deus, ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É o Salmo 133, os gotejamentos, né, a condensação das gotículas de água que vai o vento espalhando, e ele diz assim: assim como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A nação de Israel é a nação eleita de Deus, e a igreja precisa amar Israel e orar por eles, viu? Porque a salvação vem deles. E irmãos, medicina de primeiro mundo, a melhor força aérea do mundo, viu? A mais especializada, não é a americana não, é a de Israel. Tecnologia, ciência, biologia. Você sabe quem era Albert Einstein? Judeu. Uma das 3 mentes mais brilhantes de todos os tempos. Segundo os especialistas, primeiro Jesus, depois Salomão, está entre Salomão e Daniel, e depois Albert Einstein, judeu. Quem fez isso? Deus. Deus não falha nas suas promessas, Deus não erra, Deus não volta atrás, Deus não se esquece, Deus não fracassa, Deus não vai fraquejar, Deus não vai desistir, Deus não vai voltar para trás, Deus não vai desistir no meio da caminhada, porque esse Deus que nós estamos falando é o Deus vivo, o Deus criador, o Senhor de tudo, o Deus da igreja, o Deus da nação de Israel, o Deus que controla exatamente, literalmente, os mínimos detalhes. E como eu disse para vocês aqui, para terminar, irmãos, eu falei aqui um dia, eu estava lendo esse texto na Bíblia, eu fiquei perplexo. Deus dizendo assim: quando passares por um ninho de passarinho e tiver os filhotes lá, não mate a mãe. Você já parou para pensar nisso, irmão? Porque o Deus criador, soberano, Senhor, vai se preocupar com um pequeno passarinho? Para quê? O que significa isso? Deus nos dando lições nas pequenas coisas. Deus revela o nosso caráter. A justiça de Deus, irmãos. Pessoas que não são justos terão que acertar as contas com Deus depois, porque Ele é o Deus da justiça. O Jeová, o Yahvé Tzikenu, Deus da justiça. Ele se apresenta com essa nomenclatura quando alguém precisa de justiça. A justiça. Deus é o Deus da justiça. Quem é injusto, a Bíblia diz: faça injustiça ainda. Que Ele está voltando, irmãos, buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Das tribos de Israel, das 12 tribos, Deus vai tirar o DNA dessas tribos, e Ele vai fazer um ajuntamento de 144 mil pessoas. Ele tira o DNA desses 144 mil para criar, para ser puro, e Ele utiliza esses 144 mil no milênio, para a pregação do evangelho do reino, para aqueles que nascerem no milênio. Sério, né? 144 mil. Vale a pena crer nas promessas de Deus, viu? Coloque-se de pé, por favor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Glória a Deus.